Ok, gente, vamos começar do começo. Lá no item 2.1.1, ele fala o seguinte: de acordo com as recomendações da OACI. Para quem não sabe, pessoal, OACI é a sigla em português da ICAO. OACI é a mesma coisa que ICAO, ok? Mas ICAO é a sigla em inglês, então, International Civil Aviation Organization, ICAO. Em português vai ficar OACI, Organização da Aviação Civil Internacional, beleza? Então, o que a ICAO fala? De acordo com a ICAO, eles usaram 3 princípios básicos para poder definir as palavras e as expressões que a gente usa na aviação, tá? Quais são esses princípios? O primeiro, melhor compreensão. Não dá pra gente se comunicar se a gente não se entende, certo? Falando de aviação e que a gente tem que ter segurança o tempo inteiro, né? Então, se você não consegue se comunicar ou não consegue compreender um ao outro, a gente começa a ter problemas aí até de segurança. O segundo princípio é evitar pronúncias com interpretação diversa. Ou seja, palavras dúbias, palavras que podem significar mais de uma coisa. Claro que às vezes nem sempre você vai conseguir fugir disso, tá? Mas o quanto você puder evitar isso, é importante que você evite. Porque fica até óbvio, né? Por quê? Porque senão você pode causar um problema de compreensão, ali um problema de entendimento, beleza? E o terceiro princípio que a gente precisa lembrar é que a fraseologia, o máximo que ela pode, ela vai utilizar palavras de origem latina, ok? Palavras de origem latina, vocês vão perceber isso. Então vocês vão perceber que muitas das palavras que a gente usa na fraseologia é tipo, sabe aquela brincadeira que o pessoal, que a gente faz, eu pelo menos fazia quando eu era pequena, né? Do ation. Eu quero falar inglês, eu vou fazer ation, tudo é falar ation. Eu estou felization. Que aí a pessoa tá falando inglês, sabe? É, entre aspas, isso daí. Vocês vão ver que o radical das palavras são o radical que você usa no português. Isso é muito comum, porque elas têm essa mesma origem, tem uma origem latina. Então, a ICAO, ela preza por utilizar muito mais essas palavras de origem latina. E fiquem tranquilos, tá, gente? Com o tempo, vocês vão se acostumando, vocês vão usando tanto essa fraseologia, essas palavras, essas expressões, que vai ficando meio óbvio, entendeu? Vai entrando no sangue e a coisa vai ficando meio óbvia, tranquilo? Então não precisa ficar desesperado, tá? Ai, minha nossa, como é que eu vou saber se é palavra de origem latina ou não? Com o tempo vocês vão perceber que vai ficando bem natural, tranquilo? Então esses são os 3 princípios que a gente precisa ter em mente quando a gente fala de comunicação por rádio, comunicação de fraseologia, ok? E aí, essa definição de ICAO, eles definiram isso principalmente para poder garantir entendimento mútuo, certo? Então, todo mundo que está se comunicando ali está se compreendendo. E contatos breves. Isso é muito importante a gente falar, tá? Não é uma crítica, ou talvez seja, mas é o seguinte, gente, às vezes eu vejo o pessoal empolgado. E eu entendo, a gente fica empolgado, aquela coisa toda, nossa, tô simulando, nossa, tô usando fraseologia. Quando a gente aprende uma coisa, então, nossa, você quer usar o tempo inteiro. Mas é muito importante a gente lembrar que os contatos, eles precisam ser o mais breve possível, tá? Por quê? Principalmente em situações de muito tráfego, se você é controlador, você tem muito tráfego para controlar. Ou se você é piloto, você está numa área onde o tráfego está intenso, se você começa a enrolar e falar demais, você perde tempo precioso. Você perde um tempo precioso. Porque se você tem muito tráfego, se você demora 2 segundos a mais conversando com o tráfego, às vezes eram os 2 segundos que você precisava para orientar um outro tráfego, tá? Então, é muito importante a gente lembrar de contatos breves. Outra coisa importante sobre isso, não é porque o contrato, eu tô querendo falar contrato, não é porque o contato ele tem que ser breve, a comunicação tem que ser breve, que você também vai suprimir informações importantes. Então, vocês vejam que é um equilíbrio. Você tem que ter um equilíbrio, tem que ter essa sabedoria. Qual é o certo, a quantidade que eu tenho que falar? Eu não posso falar nem muito e nem muito pouco. Eu tenho que passar toda a informação necessária, mas eu não posso enrolar. Depois a gente vai para o item 2.3.6. Não devem ser utilizadas palavras que possam gerar confusão no entendimento.
Um grande exemplo disso são as palavras whole e roll, tá? Você pode perceber que a pronúncia delas é bem parecida. Então, whole e roll, ok? Outra que é muito parecida também é afirmativo e negativo. E em inglês elas também são muito parecidas. Affirmative, negative. Affirmative, negative. Ou affirmative, negative, tá? Como a gente trabalha na aviação com um meio que é imperfeito, a gente sabe o quanto que o meio rádio é imperfeito, certo? É muito importante a gente tomar cuidado com isso, porque às vezes o cara falou negative e você entendeu affirmative, porque esse final é muito próximo, muito parecido, e aí você vai fazer o contrário do que te foi instruído. Então, por isso que hoje em dia a gente fala negative em inglês, mas fala affirm, tá? Para dizer afirma, a gente fala affirm. Então, affirm é a forma certa de indicar que é uma coisa positiva e negative é a forma correta de falar que uma coisa é negativa, tá? Muito bem. Depois do 2.4, a gente essa MCA vai falar sobre os idiomas que a gente usa aqui no Brasil. Português, obviamente, que vai ser o idioma utilizado na maioria das transmissões, e o inglês é o idioma utilizado como idioma internacional.